Quais são as escolas de magia, além de Hogwarts? Em que lugar do mundo elas ficam? Quais são os países que elas atendem? Como elas funcionam? E será que faz sentido existir tão poucas escolas de magia no mundo? Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então seja muito bem-vindo. Se você quiser se inscrever, fica à vontade aí, ajuda a gente a chegar na meta de 2 milhões de inscritos neste canal. Nós já estamos com mais de 1.650.000. Falta só um pouquinho de gente, assim, ó, só um pouquinhozinho, assim. Se você gostar do episódio, deixa seu like, seu comentário aí também é muito bem-vindo. Tem as formas aí de você ajudar o canal, as produções aqui, botão valeu, ou se tornando membro. Você que sabe aí como que você pretende fazer, como você quer fazer e como você pode fazer. A magia e os povos bruxos estão espalhados por todo o mundo. Cada um com suas culturas, cada um com seus costumes, suas peculiaridades, e acredita-se que, assim como os primeiros seres humanos, parte da magia, ou toda ela, surgiu no continente africano. E então, com um longo processo de espalhamento, os povos mágicos foram migrando, se estabelecendo e assim dando origem aos povos originários de cada cantinho do mundo. Embora um período da história dos trouxas tenha base em grandes descobertas da navegação, a descoberta de novas terras além dos oceanos, esses lugares já eram o lar de outros povos, inclusive povos bruxos. E a diferença entre os bruxos e os trouxas, os não mágicos desses lugares, é que os bruxos já sabiam que existiam pessoas em outros continentes. Eles se conheciam muito antes dos trouxas terem sequer noção de que existia outro pedaço de terra além do oceano. Isso porque existiam várias formas mágicas deles se comunicarem, de se transportarem, e é registrado que algumas comunidades mágicas, mesmo na Idade Média, em diferentes locais do mundo, já mantinham essa comunicação. As comunidades mágicas dos nativos americanos, assim como as da Europa, da África, já se conheciam muito antes da imigração dos trouxas europeus ali no século XVII. Eles já tinham ciência das semelhanças entre seus povos. Então, ao longo dos anos, à medida que a sociedade foi evoluindo como um todo, tanto a trouxa quanto a bruxa, foram surgindo as escolas. Existem 11 escolas de magia grandes e prestigiadas no mundo todo. Elas têm maior prestígio, maior reconhecimento. Mas não quer dizer que essas 11 escolas eram as únicas escolas do mundo. Elas são somente as mais famosas. Essas escolas são Hogwarts, que fica nas terras altas da Escócia e atende alunos da própria Escócia, Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte e País de Gales. A Academia de Magia Beauxbaton fica na França e atende alunos franceses, da Espanha, Portugal, Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica. Instituto de Magia Durmstrang, que fica em algum lugar do norte, do extremo norte da Europa. Eles não revelam a localização por segurança. Qualquer pessoa que vai em Durmstrang tem a memória alterada para não saber a localização depois, não poder revelar. E eles aceitam alunos do leste europeu, mas também de outros países, desde que não sejam nascidos trouxas. Eles têm esse preconceito lá. Kuldovstorets é a escola de magia da Rússia e ela atende toda aquela região. Mahotokoro é a escola de magia do Japão, também atende aquele país. O Agadu é a escola de magia do continente africano. Ela atende alunos bruxos de todo o continente africano, todo. Escola de Magia Castelo Bruxo, a famosa escola de magia aqui do Brasil. Ela na realidade fica no Brasil, né, na grande parte amazônica do Brasil ali, mas ela atende alunos de toda a América do Sul. Aí eu esqueci de falar Ilvermorny, né, que é a escola que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela atende toda a América do Norte. Então atende ali Canadá, Estados Unidos, México. E existem outras 3 escolas que nunca foram reveladas, nem os seus locais, nem o público que eles atendem. Mas acredita-se que uma dessas escolas seja na China, já que no jogo Harry Potter Magic Awakened, um personagem é filho de uma mulher, de uma bruxa que estudou na escola de magia da China. E as outras, uma com certeza deve estar ali na Oceania, né, que atende a Austrália, toda a região ali, e a última pode estar na Índia. Essas últimas são especulações, a gente não sabe de forma oficial onde elas estão, mas existem. Essa informação de 11 escolas e 8 das 11 escolas
escolas reveladas, chegou ao conhecimento do público em 2016, em um evento, se eu não me engano, foi na Harry Potter Celebration, que acontecia na Universal, nos parques, né, nas áreas de Harry Potter na Universal, e lá tinha o mapa do Pottermore, um mapa mundi com as escolas. E aí também saíram alguns textos, né, no falecido Pottermore, que hoje em dia é o site Harry Potter, e esses textos sobre as escolas, dando detalhes, alguns detalhes sobre as escolas. Claro que quando essas informações saíram, né, das escolas, a maioria dos fãs ficou muito empolgado, muito feliz com as novidades e tal, mas sempre tem as pessoas que questionam, né, e gostam de apontar que não faz sentido. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de entender melhor e gosto de entender o sentido, mas eu não chego apontando dizendo, não faz sentido, porque eu sei que é um universo fictício e algumas coisas do universo fictício são construídas para fazer sentido dentro daquele universo, independente do mundo real. Dito isso, ok, tem alguns pontos levantados que são muito justos. Um dos grandes problemas que apontam é, poxa, por que existem apenas 11 escolas no mundo inteiro? Não era possível existir só uma escola pro continente africano inteiro, porque lá fala várias línguas. Impossível chineses e indianos estudar na mesma escola. Como uma escola só pra América do Sul se tem várias línguas diferentes também? Que língua é falada na escola? Como que tem tanta escola ali na Europa, né? Durmstrang, Hogwarts e Beauxbaton, que atendem áreas pequenas e, nossa, Castelo Bruxo é pra América do Sul inteira. O Agadu é pro continente africano inteiro. É discrepante, não faz sentido. Beleza, eu quero falar um pouco de cada um desses tópicos e a minha visão sobre, beleza? Idiomas falados. Vamos usar como exemplo Castelo Bruxo. Vou trazer como exemplo aqui porque Castelo Bruxo é do Brasil. Acho que é justo usar, já que somos um canal de Harry Potter no Brasil. Castelo Bruxo atende toda a América do Sul. São vários idiomas falados. Português, espanhol, holandês, francês e até mesmo inglês. Isso sem contar os idiomas indígenas. Como que uma escola atende toda essa galera? Como funciona o idioma? Na época que surgiu esses textos, até surgiu uma teoria de que pode ser que exista um feitiço de tradução ali e a galera consiga se comunicar. Mas aí, lá no quarto livro, na Copa Mundial de Quadribol, que é o nosso contato oficial, nosso primeiro contato oficial com bruxos de culturas diferentes, de lugares do mundo diferente, a gente tem o Bartol Crouch Sr., que fala mais de 200 línguas e era extremamente necessário para comunicação em alguns casos ali. Então eu acho que se tivesse um feitiço de tradução, esse caso aqui do Bartol Crouch Sr. não seria aplicado ali no livro, sabe? Agora, o que pode ser possível? Já que as pessoas gostam tanto de comparar com o mundo real, vamos trazer para o mundo real. Se você vai estudar em uma escola, em outro lugar, vamos supor, você saiu daqui, eu não vou nem tão longe. Se você saiu daqui do Brasil e foi estudar numa escola que atende brasileiros, só que a língua oficial da escola é o espanhol, você tem que aprender espanhol. A mesma coisa vale pro inglês, pro russo, sei lá. Você teria que aprender a língua. Então, dependendo da língua, talvez tenha uma língua ali, ou os professores dessas escolas, eles entendendo a demanda, como tem alunos de diferentes regiões, de diferentes idiomas, eles aprendem a falar outras línguas. Pode ser uma possibilidade. Não estou dizendo que isso não seja um furo, só tô tentando entender as possibilidades. E também, às vezes, a J.K. Rowling não pensou nessa questão da língua. Como ela é uma pessoa que fala inglês e ela sabe que na maioria dos lugares falam inglês, ela não foi uma questão conflitante pra ela ali, ela simplesmente colocou as pessoas nas escolas. Isso de idioma não se aplicaria só a Castelo Bruxo, né? Se aplicaria a todas as escolas, enfim, da questão do idioma. Então talvez tenha um idioma oficial, que é predominante falado na escola, e os alunos se adaptam. Não é algo impossível. Outra questão, colocaram assim, não, como que chineses e indianos iriam estudar numa mesma escola? Fosse esse o caso, porque não tem nenhuma confirmação oficial de que tem uma escola ali na Índia e que essa escola é para chineses e indianos, já que eles, né, tem fronteira ali. E aí as pessoas usam isso como argumento, tendo como base conflitos de trouxas, tá ligado? Conflitos da história do mundo real. O mundo bruxo não é um mundo trouxa, eles são diferentes, eles têm conceitos diferentes, culturas diferentes, preconceitos diferentes, lutas diferentes. Então, não necessariamente um local vai ter o mesmo contexto ali histórico de um local real. E assim, eu acho super zoado a gente só falar assim, é um mundo fictício, não tem que fazer sentido. Não, ele tem que fazer sentido dentro do que ele foi construído. Se nesse contexto, da forma que ele foi construído, ele faz sentido, pra mim serve. Então assim, não adianta você pegar e querer simplesmente colocar a régua do mundo real ali na história de Harry Potter, sabe?
sabe? Não faz nem sentido querer isso. É claro que em alguns momentos a gente pode usar, em algumas situações a gente pode usar, mas pro que dentro da história isso seja estabelecido, sabe? Dentro da história é estabelecido tal coisa do mundo real. Então, beleza, a gente pode usar de parâmetro. Mas, por exemplo, aqui neste episódio mesmo, eu já comecei dando um exemplo sobre bruxos intercontinentais já terem conhecimento um dos outros, se comunicarem um com os outros antes dos navegadores descobrirem outras terras. Como que isso ia acontecer fora de um contexto de bruxos, de povos mágicos antes? Não teria como. Não existia forma de se comunicar, de um europeu ali se comunicar com um nativo americano, por exemplo. Não tinha como. Não existia como. Então, tá vendo? É diferente do mundo real. Agora, querer colocar isso do mundo real nas escolas, pra mim já não é muito honesto. E aí entra outro ponto. Como que essas escolas atendem toda a população bruxa? A população bruxa é muito. E eu vou falar muitos, porque é muito menor do que a população de trouxas. Os trouxas são maioria no mundo. São realmente maioria. Os bruxos existem em uma quantidade muito menor que os trouxas. Então, faz sentido existirem essas grandes escolas localizadas em pontos específicos do globo, enquanto pro mundo real, uma escola só para toda a América do Sul de pessoas comuns, de trouxas, realmente não teria como. Mas uma escola bruxa, em que a população é muito menor, pode. Outro ponto também que as pessoas levantam é sobre o lance das escolas. Como essas escolas são as únicas? Não são as únicas, elas são as mais prestigiadas e as mais reconhecidas. Acontece a mesma coisa no mundo real. Tem escola que, vamos usar como exemplo as faculdades, vai. Oxford é um conjunto, né, com mais de 30 universidades. É um status gigantesco você ser um aluno de Oxford. A mesma coisa você ser um aluno de Harvard. É mais prestigiada. Não quer dizer que não existam outras universidades. A mesma coisa. No mundo bruxo, muitos, inclusive a maioria dos pais, preferem educar os filhos em casa. Existem programas de educação bruxa via correspondência. Além disso, existem outras escolas de magia que são menores, não são tão prestigiadas, elas vêm e vão aí, abrem, fecham, acabam surgindo novas escolas todos os dias, acabam de tempos em tempos surgindo novas, fechando, surgindo outras, mas essas são as tradicionais. Eu vou até ler um trecho do texto oficial sobre as escolas de magia. O número de países que possuem sua própria escola de magia é ínfimo comparado aos que não possuem. Isso ocorre porque a população bruxa da maioria dos países opta pelo ensino domiciliar. Ocasionalmente, também, a comunidade mágica em um determinado país é pequena ou dispersa, e cursos por correspondência se mostram uma forma mais econômica de educar os jovens. Ou seja, às vezes tem uma população muito pequena de bruxos num país, ou então ela tá completamente dispersa nesse país. Então não faz sentido ter uma escola ali do porte das outras. E aí um outro ponto que falam sobre as escolas de magia, e esse daqui é um ponto que eu acho muito... É muito questão de opinião pessoal da galera. O nome das escolas são muito clichês. A J.K. Rowling simplesmente pegou os termos e colocou, tipo, Castelo Bruxo. Cara, todas as escolas seguem esse nome. Bobaton significa literalmente varinha bonita. Hogwarts significa verruga de porco. Mahotokoro significa instituição mágica, local mágico. Então assim, ela brincou com os nomes, ela pegou, traduziu. E mano, se você parar pra pensar, as coisas que vêm de outras línguas, elas só parecem diferentes porque é em outra língua. A gente tá ouvindo em outra língua. Tipo, pra gente em português, você fala o nome Mahotokoro. Caraca, que nome irado. Mas pro idioma japonês lá, a pessoa sabe, ela tá entendendo igual Castelo Bruxo pra gente, entendeu? Castelo Bruxo pra outro idioma, a galera vai ficar, caraca, que nome legal, Castelo Bruxo, o que significa? Vai pesquisar e falar, pro japonês ele vai colocar lá o equivalente no japonês, pro inglês, nossa, Wizard Castle, você entendeu? Tipo, esse é o sentido dos nomes das escolas, é intencional, não é uma coisa que, nossa, vou colocar esse nome aqui, acho que é genial, não é isso. É intencional esses nomes serem nomes assim, tão literais
sobre as coisas. Mahou Tokoro é a junção da palavra Mahou, que é magia, e Tokoro é órgão, instituição, lugar, local. E Tokoro é uma palavra do japonês antigo, não é uma palavra do japonês moderno. Eu sinceramente não consigo achar isso um problema gigantesco, sabe? Então, este episódio era só pra dizer que, se você olhar para as escolas de magia sob a ótica do mundo real, meu amigo, não faz nem sentido você olhar pra nada em Harry Potter, porque cobras não falam com pessoas, não existem dragões, magia não existe, varinhas mágicas não existem. Então, assim, não tem como você olhar sob uma ótica querendo colocar como régua o mundo real. Você pode sim e deve pegar como régua o que tá estabelecido dentro da história. Dentro da história foi estabelecido isso, então aquilo ali tem que ser coerente dentro do universo. As escolas de magia são coerentes dentro do universo estabelecido. A população bruxa é menor, muito menor do que a população trouxa. Os bruxos ensinam, a maioria ensinam seus filhos em casa, existem cursos por correspondência, existem outras instituições de magia menores. Então assim, não é uma coisa que, Nossa, meu Deus, não faz nenhum sentido. Mas me diz você aí o que acha e qual é a escola de magia que você acha mais maneira, quais são as outras que não foram reveladas que você acha, em quais países você acha que elas estão, se acha que estão nesses lugares que eu falei ali, se tá a Índia, se é China ou se é ali na Oceania ou em algum outro. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado, espero que vocês tenham gostado, até lá, mal feito.